Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, hoje falando sobre regressão ponderada e regressão logística. Bom, o nosso roteiro inclui aí um breve recap de regressão linear. Depois vamos ver uma interpretação probabilística para os algoritmos que a gente desenvolveu de regressão linear na aula passada. Vamos passar então a falar de regressão localmente ponderada, uma espécie de generalização do que a gente viu para um caso mais amplo. E por último, a gente finaliza com regressão logística. Ok, então, para a gente lembrar o que a gente falou na aula anterior, a ideia principal é que a gente tem um conjunto de dados como esse aqui, e a gente quer prever dados novos, né? Dados que a gente tem, por exemplo, aqui o tamanho da casa em função, o preço da casa em função do tamanho, e aí a gente tem esse conjunto de pontos, e dado que a gente tem uma casa nova com valor diferente, aqui, por exemplo, 55, a gente quer prever qual é o valor dessa casa, né? Qual é o valor dessa casa aqui? Ok? Então, a nossa ideia na aula anterior era fazer um ajuste linear, né? Ajustar uma linha, uma reta a esses dados aí, ok? Como esse exemplo aí. E aí utilizar essa reta como uma função, ok? Que fazia esse mapeamento. Então, pego os 55 aqui, certo? E aí calculo o f de x, né? Nossa função de x, e aí encontro o valor dele aí, por exemplo, um 220 aqui. Ok? Então, essa era a ideia que a gente falou da aula anterior. Então, a gente definia nossa função que dava essa reta aqui, de uma forma mais generalizável, né? Como sendo h de θ de x, onde x é a nossa entrada, o nosso valor do preço do tamanho da casa aqui, por exemplo. E aí a gente tinha a gente generalizou isso, transformando esse vetor x, esse x num vetor, né? Então, em vez de ter uma escalar, a gente poderia ter mais dimensões de entrada. E aí a gente ajustar essa reta significa encontrar os parâmetros θ dessa equação aí, né? Ou seja, o conjunto de parâmetros que vai fazer com que a minha reta se aproxime do maior número de pontos possível e fique mais próximo deles possível, né? Então, para vocês lembrarem, nossa função, objetivo que a gente usou na aula passada foi essa aí, né? Então, escolher θ para minimizar a função de custo dos erros quadráticos, né? Então, essa função j aqui, que era uma função de erro, uma função de custo, né, que a gente pode chamar também, e que basicamente ela fazia um somatório da diferença entre o que a nossa função previu e o que os nossos dados diziam que tinha. Né, ok? O nosso h de x vai dar uma estimativa para o valor de y aqui, certo? E aí a gente vai comparar esse valor de y estimado com o valor de y observado nos dados e tentar minimizar esse erro para todos os pontos do nosso conjunto de dados. Então, isso aí foi o que a gente viu na aula passada. A gente viu como minimizar essa função utilizando o gradiente descendente, depois igualando a derivada a zero, ok? E aí, na aula de hoje, a gente vai ver uma coisinha um pouquinho diferente, certo? Então, primeiro, vamos tentar dar uma interpretação probabilística para isso, né? Então, usar estatística para representar essa derivação que a gente fez. E aí, com isso, talvez a gente consiga justificar por que essa equação aqui faz sentido, né? Por que usar isso aqui, por exemplo, ao quadrado faz sentido, né? Então vamos ver. Então, esse problema de regressão também pode ser interpretado como uma relação entre variáveis aleatórias, onde a sua variável a ser predita, y, ela depende da sua variável x, ok? E um conjunto de parâmetros θ, certo? Onde x é a sua variável aleatória de entrada e θ é só um conjunto de parâmetros, não é uma variável aleatória. Porém, você sabe que não vai conseguir prever para cada valor de x exatamente qual é o y, ok? Então a gente não espera que aquela reta vai passar por todos os pontos, vai ter sempre um erro associado. Então esse erro associado para cada dado de entrada, ele sim vai ser uma variável aleatória que a gente vai supor que ele segue uma distribuição normal, ok? Com média zero e variância sigma quadrado, ok? Então, se a gente supor que esse erro varia dessa forma, então a gente espera que, por exemplo, na média, isso aqui vai dar zero, né? E o nosso modelo vai se aproximar, fazer com que o y seja igual, o x seja igual ao y, ok? Então, nesse caso aí, o x e o y são nossos dados de entrada, são variáveis aleatórias, e o epsilon é um termo de erro que vai encapsular o quê? Aquilo que a gente não incluiu no nosso modelo, coisas que a gente não consegue prever porque elas são realmente ruído. Por exemplo, alguém achou que a casa dele valia mais
por algum motivo aleatório e não por alguma coisa baseado no preço de mercado, ou então porque por algum motivo as casas naquela região têm um valor um pouquinho mais alto e a gente não vai incluir esse fator no nosso modelo. Então pode ser tanto alguma coisa completamente aleatória que a gente nunca vai conseguir prever, como o humor da pessoa que está vendendo, ou uma coisa que talvez faça algum sentido, mas a gente não vai incluir no nosso modelo para não aumentar a complexidade. No final das contas, o que a gente quer é um modelo que ele tenha boa capacidade de previsão, mas que ele seja simples o suficiente, porque isso vai ajudar com a capacidade de generalização dele, como a gente vai ver no futuro, em aulas posteriores que a gente fala sobre generalização. Ok? Então, aqui basicamente a gente está supondo que a nossa variável de erro, nossa variável aleatória, esse epsilon aí, segue uma distribuição normal, né? Então, para quem não está talvez muito familiarizado com uma distribuição normal, então é uma distribuição de probabilidade, onde a probabilidade de um dado valor segue uma distribuição normal, né? Uma forma de uma distribuição gaussiana, ok? Com um detalhe importante é que a área disso aqui, ó, ou seja, a soma de todas as probabilidades para todos os valores da minha variável aqui no eixo x, ela tem que dar 1, ok? Então isso no caso é uma distribuição de probabilidade. Então se eu somar todo mundo aqui, a gente vai ter essa área aqui como 1. Então isso significa que isso é uma distribuição de probabilidade e a gente pode obter essa distribuição dessa seguinte forma aqui, né? Então 1 sobre sigma raiz de 2π, que multiplica a exponencial do valor que está no eixo x ao quadrado, dividido por 2 sigma ao quadrado, com esse negativo aqui, né? Ok? Então isso vai fazer com que a minha probabilidade seja máxima quando o nosso erro for zero, né? Então a maior probabilidade é que o meu erro seja zero, então no caso o meu x seja igual ao y, certo? Então seria esse exemplo aqui, né? Então esse valor aqui para o meu erro é o valor que tem maior probabilidade possível aqui, ok? Beleza. Então se a gente definir isso dessa forma, acontece algo interessante. Então, se agora a gente pensar na nossa variável, na distribuição de probabilidade da nossa variável y condicionada aos dados de entrada x e parametrizada pelos parâmetros θ, então probabilidade de y dado x parametrizado por θ. Então, não confundam aqui θ como uma condição. A gente não está condicionando y em θ. A gente só está dizendo que a nossa distribuição de probabilidade, a nossa função que descreve a probabilidade de y dado x, ela tem um parâmetro θ que a gente quer ajustar, que a gente vai ajustar esse parâmetro aí. Ok? Então, só para não confundir, θ não é uma variável aleatória e ele simplesmente representa os parâmetros da nossa distribuição de probabilidade, né? Então, se a gente está querendo calcular essa distribuição de probabilidade aqui, uma coisa que a gente pode observar é que na nossa equação anterior, se a gente isolar aqui o nosso erro, a gente vai ver que ele é uma distribuição normal. Então, se eu subtrair y, ou seja, se eu isolar meu erro naquela equação anterior, então esse termo aqui ele também vai seguir uma distribuição normal, com também desvio padrão que a gente tem aqui, né? É interessante notar, então, que para ir seguir uma distribuição normal, a gente tem que ter essa média aqui. Então, vou deixar isso para vocês tentarem derivar aí como uma atividade, ok? Então, ou seja, a nossa probabilidade de y dado x, parametrizado por θ, segue uma distribuição normal com média, desculpa que está errado, θ transposto x, θ transposto, que multiplica x, ok? Que é esse carinha aqui, e variância sigma ao quadrado, ok? Então, observe que isso foi derivado para um par xi, yi, para um exemplo, né? Um exemplo, para o iésimo exemplo, a gente tem essa expressão que a gente viu aí. Mas o que a gente quer, na realidade, é encontrar o conjunto de parâmetros θ, ou seja, os valores θ0, θ1, θm, até θm, que maximizam a probabilidade de todos os pares de amostra em nosso dataset, né? Ou seja, isso é o mesmo que dizer que queremos encontrar valores para θ que maximizam a verossimilhança, né? Ou seja, maximizam a probabilidade dos nossos dados aqui quando a gente ajusta o nosso parâmetro θ, né? Então, esse termo em inglês é chamado likelihood. Então,
A gente normalmente fala em maximizar a likelihood, maximizar a verossimilhança, quando a gente tem uma função da distribuição de probabilidade e a gente quer ajustar os parâmetros dessa função para que as probabilidades que ela dê como resposta sejam máximas. Né? Então a gente quer maximizar que probabilidades? Probabilidade de observar y, dado que a gente observou x na entrada. Okay? Então é isso que a gente quer maximizar aí. A gente vai maximizar tanto como ajustando essa função. E essa letra L estilizada aí é utilizada normalmente para representar verossimilhança, que é o likelihood. Certo? Então, observe que anteriormente a gente estava usando yi, xi para um par de exemplos, mas agora eu quero maximizar a minha verossimilhança para todo o dataset. Então aqui agora eu tenho um vetor, certo? Então eu tenho notação vetorial sendo empregada aqui para maximizar isso para todo o dataset. Certo? Bom, para maximizar a verossimilhança, a gente pode assumir, por exemplo, que os erros associados a cada um dos exemplos, aqueles nossos epsilons e i's, o erro de um exemplo é independente do erro do outro. Se a gente fizer essa suposição, então maximizar a probabilidade do dataset é maximizar o produto da probabilidade de todas as amostras, que é esse cara que está aqui, né? Ou seja, para cada exemplo que eu tenho no meu dataset, eu quero maximizar a probabilidade dele, só que aí quando eu quero maximizar a probabilidade do dataset todo, se eu supor que nossos erros são independentes para todos os dados, isso significa que eu posso maximizar o produto deles, né? Porque eles são independentes, tá certo? Ok, essa suposição, ela talvez não seja uma suposição muito rigorosa, muito realística, melhor dizendo, porém, ela serve para a gente criar esse modelo aqui que é um pouco mais simples do que você deveria criar se você fosse modelar que é possível que o erro que você observa em uma casa esteja associado com o erro que você observa na outra. Isso é bem plausível de você imaginar que, por exemplo, numa determinada região, uma casa tem um valor mais alto e isso faz com que o valor das outras casas naquela região tenha um valor mais alto também, né? Então, tem uma correlação entre esses erros, normalmente, é esperado que tenha, mas a gente usa um modelo mais simples, né, para simplificar nossas contas e também para que ele seja eficiente e fácil de calcular, ok? Bom, então se essa suposição não estiver tão errada assim, então a gente pode usar o produto das probabilidades de todos os nossos dados do nosso dataset, ok? Para maximizar a verossimilhança. Então a gente encontrar θ que maximiza esse produto, significa que a gente encontrou o θ que faz um bom mapeamento para a gente, certo? Então, o interessante aqui é que maximizar essa função da nossa verossimilhança equivale a maximizar o log da verossimilhança, que é aplicar o log aqui por fora. Se eu aplicar o log aqui, certo? Eu tenho essa expressão aqui, e aí eu tenho um log de um produto de probabilidades. E aí vocês vão lembrar a propriedades dos logaritmos, que se você tem um log do produto, você transforma isso na soma dos logs, né? Então a gente transforma essa expressão nessa aqui, que é um pouquinho mais interessante do que o produto de probabilidades. Até computacionalmente é melhor, porque probabilidades são valores entre 0 e 1. Quando você multiplica várias, o que acontece? Você tende a dar o underflow, né? Okay? Então aqui a gente não tem esse problema, mas a gente vai ainda fazer outras coisas com isso aqui, vai ter mais utilidades. Ok? Então, uma vez que a gente tem isso, aquela expressão que a gente viu antes, né? Essa aqui, a gente trocou o nosso L maiúsculo por L minúsculo, porque agora a gente quer maximizar o log da verossimilhança e não a verossimilhança, apesar que é equivalente. Por que é equivalente minimizar o log? Porque o log é uma função que sempre cresce. Então, se você maximiza o valor que está dentro dela, maximiza o log de alguma coisa, é igual você maximizar essa coisa também. Ok? Então, eu vou utilizar aqui essa função, certo? E aí basta substituir aquilo que a gente derivou antes aqui, ok? Então substitua esse termo aqui, vem para cá, certo? E a gente tem o log desses termos aqui. Então novamente aqui a gente tem para cada termo do nosso somatório, a gente tem um log de produto. Então o produto desse termo aqui por esse termo aqui. Então log de produto é soma dos logs, né? Então eu separo isso aí em log desse termo aqui, certo? E log dessa exponencial. O log desse termo sai aqui fora do nosso somatório, porque ele não depende de i. Esse termo aqui que depende de i, esse termo aqui, o que acontece com ele? Ele tem exponencial do log, então o log cancela com a exponencial. E aí eu tenho
essa expressão aqui agora, né? Ok? Então, beleza, eu tenho que maximizar isso aqui. Mas ainda dá para a gente trabalhar um pouquinho em cima disso, certo? Para tornar um pouco mais interessante. Observe o seguinte, a gente quer agora escolher θ para maximizar essa expressão, certo? Nós queremos escolher valor de θ para maximizar essa expressão. Mas o que a gente observa aqui? Que esse primeiro termo aqui, ele não depende de θ. Então, ele para mim, do ponto de vista de θ, ele é uma constante, certo? Então, ele não depende de θ, eu posso ignorar, não preciso maximizar esse termo, porque mudando o θ, ele não cresce, tá bom? O que mais? Nesse termo de cá, eu tenho esse denominador aqui, que não depende de θ. Eu poderia até tirar ele do somatório também, né? Mas como ele não depende de θ, ele é uma constante, né? Então eu não preciso maximizar esse valor, porque ele não depende de θ. Então, no final das contas, o que a gente precisa maximizar, a nossa função, se a gente cortar esses elementos, e a gente maximizar essa função aqui, a gente também vai estar maximizando essa, e também vai maximizar a verossimilhança, ok? E aí talvez vocês estejam olhando essa expressão agora para o j de θ, que eu chamei de j porque ele não é mais o L, e não é mais a verossimilhança também, ele é uma função diferente, mas ele se parece com a função que a gente derivou antes, né? Ok? Se parece bastante, inclusive, né? Então vamos comparar com ela aqui. A função que a gente derivou antes foi essa, né? Então era meio do somatório de I a N, de H de 0 de X e menos YI. Olha, está bem parecido. Só que aqui a gente está maximizando esse termo e lá a gente queria minimizar, porque isso aqui era uma função de custo, a gente queria minimizar o erro, né, o custo de errar, né? Ok? Então, mas note que aqui, ó, essa expressão ela tem um menos na frente. Então, maximizar, e essa aqui não tem, né? Então, maximizar isso é a mesma coisa que minimizar isso aqui. Né? Então, isso são coisas equivalentes. Ok? São coisas equivalentes. Certo? Então, isso mostra que essa função que a gente escolheu aqui, ela pode ser embasada por uma escolha de modelar o erro da forma que a gente modelou. Né? Modelar a nossa função de erro, supondo que ele é um erro normal, uma distribuição normal, e que o erro de um padrão de entrada não depende do erro do outro. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante aí. Ok? Beleza. Então, era só para justificar um pouco melhor algumas coisas sobre a derivação original da gente. Vamos ver agora uma generalização da regressão linear. Então, primeira pergunta, mas e se os dados não puderem ser ajustados por uma reta? Se eu tiver, por exemplo, um conjunto de dados como esse, se eu tentar traçar uma reta aqui, eu não vou conseguir achar uma reta que ajuste bem os dados de forma nenhuma. Então, o que eu posso fazer em vez de traçar essa reta aí, né? Então, uma ideia é o seguinte, é fazer uma regressão localmente ponderada, ok? Então, se eu quero prever um valor aqui, por exemplo, 5, seria melhor eu utilizar pontos que estão próximos aqui no eixo X para fazer essa regressão linear, certo? Então, essa é a ideia. Eu vou dar mais peso para aqueles pontos que estão próximos do meu x, do que para pontos que estão mais distantes. A ideia é que esse pontinho aqui, por exemplo, ele colabora mais para eu prever x do que esse cara aqui. Ok? Então, eu vou dar um peso maior para esse, que tem uma diferença pequenininha, uma distância pequena para o meu x, do que para esse cara aqui, que tem uma distância grande. Então, quanto maior a minha distância, menor peso esse padrão terá no meu ajuste linear. Mas eu ainda continuo fazendo um ajuste de linear para cada ponto que eu vou prever. Ok? Então, nesse caso, o que eu faria? Eu ajustaria um modelo linear, levando em consideração mais peso, os pontos que estão mais próximos do ponto que eu quero prever, né? E aí, com menos peso, os pontos que estão mais distantes. Isso me dá um modelo como esse aqui, por exemplo. Ok? Então, para prever aquela data de entrada, para prever esse carinha aqui, eu uso esse modelo aqui. Ok? E se tiver um padrão diferente, por exemplo, chegou esse cara aqui, 9, né? Então, para prever esse cara aqui, eu vou ponderar diferente. Eu vou levar mais em consideração esses padrões que estão aqui perto e menos em consideração padrões distantes como esses. Ok? Então, eu vou gerar um modelo mais ou menos assim. Um modelo linear ainda. Ok? Então, esse aqui vai ser o nosso modelo linear.
para prever este padrão 9, né? Levando mais em consideração os pontos que estão próximos dele, né? Então, isso é uma espécie de combinação do KNN com a regressão linear, né? Então, vamos ver como é que ficaria o ajuste resultante, né? Então, para cada valor de x aqui, eu tenho, digamos assim, um modelo linear. Então, esse modelo linear para esses dados aqui é assim, para esses dados aqui em cima seria mais ou menos assim, para esses dados aqui é assim, para esses dados aqui é assim, para cá é assim. Então, à medida que eu vou fazendo essa... Como é uma coisa ponderada, ela é suave. Esse modelo não varia de forma brusca, ele varia de forma suave, porque ele é uma ponderação, na verdade, de todos os pontos do dataset, uns com mais peso, outros com menos. Então, como resultado, ele dá essa linha azul que está traçada aí, né? Então, isso é um ajuste resultante. Então, comparando isso com o que a gente estava fazendo antes, a gente pode observar o seguinte. No modelo de regressão linear original, após o treinamento dos dados, ou seja, após a gente estimar os parâmetros θ, a gente guarda só os parâmetros θ e pode jogar fora todos os outros pontos de dados que a gente tinha no nosso dataset. Já em regressão localmente ponderada, né, então ele é um método que a gente chama de não paramétrico. Então, assim como no KNN, que a gente viu na primeira aula, os dados não podem ser descartados, pois eles irão fazer parte do modelo e serão utilizados também para fazer as predições. Ok? Então, a gente precisa saber, para cada padrão de entrada que a gente vai ajustar, quais são os caras mais próximos e quais são os mais distantes dele. Né? Então, a gente precisa desses dados de entrada. Então, isso faz com que o nosso modelo incorpore os dados, os parâmetros, os dados do dataset, e aí o tamanho do modelo cresce linearmente com o tamanho dos dados de treinamento. Ok? Então, isso vai ser interessante aplicar apenas se a gente não tem um dataset muito grande, né? Então, se a gente tem um dataset que é razoavelmente grande, a gente consegue aplicar bem esse modelo. Mas se você precisa de um dataset com, digamos assim, milhões de dados para você fazer sua estimativa, então talvez esse não seja o melhor modelo, ok? Beleza, então vamos ver como é que a gente faz isso, então, né? Então, aqui a gente ainda vai continuar ajustando retas, certo? Então, a gente continua com a nossa função h linear nos dados de entrada, certo? Porém, a função objetivo que a gente vai definir agora, ela é definida ponderando os erros que a gente estava medindo antes, esses erros aqui que a gente usava na nossa função de custo, porém agora eles vão ser ponderados por um peso que depende da distância do padrão de entrada para os padrões do dataset. Okay? Então, cada padrão do dataset que eu vou usar aqui, ele vai ser combinado com um peso. Então, para o padrão XI, vai ter o peso WI. Okay? Então, isso vai fazer com que aquele padrão seja mais fortemente considerado ou menos fortemente considerado, dependendo da distância dele. Né? Então, essa distância ela vai ser estimada pela nossa função W aqui. Okay? Então, essa W vai pegar o padrão de entrada e vai comparar com... Vai ser um W para cada padrão I, né? Ou seja, um peso para cada um dos nossos pontinhos dos dados, certo? Então, o dado do padrão I, ele vai ser uma exponencial da distância xi menos x, né, ao quadrado, certo? Dividido por 2 tal ao quadrado, né, com menos aqui. Então, isso aqui vai fazer o seguinte. Quando a nossa distância aqui for zero, ou seja, se eu pegar um padrão de entrada que está exatamente em cima do meu ponto, ele vai dar vai dar o valor máximo, vai dar peso máximo aqui, ok? Porque esse exponencial de zero é 1, né? Então, quando o meu padrão estiver em cima de um dos pontinhos de dado, ele vai dar o peso máximo. Sempre que eu me distanciar aqui, né? Então aqui, ó, no meu eixo aqui, ó, quando o meu pontinho estiver em cima, a distância dele vai ser zero e ele vai dar o peso máximo aqui. E à medida que eu vou me distanciando para um lado ou para o outro desse padrão, então o peso que eu vou dar para ele, meu W vai diminuindo aqui, ok? Tanto para um lado quanto para o outro, certo? Então isso faz com que padrões mais próximos dos meus dados tenham um peso maior e padrões mais distantes tenham um peso menor, ok? Pontos de dados mais distantes têm um peso menor, né? Ok. Com essa demonstração, com essa derivação que a gente fez agora, a nossa função objetiva agora ela depende de x, ok? Não só de θ. Então, para cada pontinho de dados é como se eu tivesse uma função de custo diferente, ok?
Então, observe que a função de custo agora vai depender do padrão de entrada, e é por isso que é necessário manter os dados de treinamento, porque eu preciso ser capaz de comparar esse padrão de entrada com os dados de treinamento. Ainda com isso, a gente vai derivar um modelo que pode ser entendido como uma espécie de combinação entre a regressão linear, porque ele ainda está ajustando modelos lineares, mas ele só vai levar em consideração mais fortemente os vizinhos mais próximos. Então, isso é uma espécie de combinação entre a regressão linear e os vizinhos que a gente viu lá na primeira aula. Ok? Bacana. Então, isso aí foi só para generalizar. Se vocês têm problemas que não são lineares, você pode utilizar essa regressão localmente ponderada para fazer o ajuste sobre o custo de você precisar guardar os pontos de dados também, e não só os valores θ que você derivou durante o treinamento. Ok? Bom, vamos falar agora de um problema diferente, um problema agora de classificação. Ok? Então, imagine esse seguinte problema. Dado o peso de uma fruta, né, o valor do peso de uma fruta, decidir se ela está adequada para venda ou não. Okay? Então, aqui eu tenho uma tabela de dados, né, eu quero decidir aí, lá na minha linha de produção, de repente eu tenho frutas que são pequenas demais, não, talvez elas estejam até boas para consumo, mas elas são muito pequenas e elas não vendem bem. Então, talvez seja melhor utilizar essas frutas, por exemplo, para fazer suco ou para outra coisa, do que para comercializar. Então, um exemplo, né? Então, e aí eu não sei a princípio o que é o peso ideal que tem que ser para uma fruta ser revendável ou não. Então, o que eu faço é perguntar para várias pessoas. Eu pego lá, coloco várias frutas diferentes, de tamanhos e pesos diferentes, e aí eu peço para as pessoas, olha, essa aqui eu acho que tá boa para comercialização ou não? E as pessoas vão dizer se está ou não está. Né? Então, eu vou ter aí esse padrão de dados aí, em função do peso, para cada fruta, se ela está boa ou não. Então, note que isso aí é um problema de classificação, ele é diferente do problema que a gente tinha anteriormente, né? Porque a gente só tem duas classes possíveis. A gente não está prevendo um valor real, a gente não está estimando um valor real, a gente está estimando uma categoria. Essa categoria, fruta boa ou fruta ruim, para comercializar, né? Ok? Então, quando você pega os dados lá, você observa que tem uma tendência aí, né? Que as frutas que têm peso maior, elas são melhores para comercializar do que as que têm um peso menor. E quando você plota esses dados, você vê algo assim, mais ou menos, né? Aqui e aqui, né? Na concentração de dados aí, certo? Aí você poderia pensar, bom, o que eu poderia fazer aqui? Então, eu tenho o meu Y pertencendo a essas duas categorias, né? A categoria 0 e a categoria 1. Então, se você plotar dessa forma os dados, talvez você pense assim, talvez eu possa ajustar uma regressão, uma função linear aqui, né? Ajusto uma linha a esses dados, e aí, se tiver acima aí de 0,5, eu digo que ela é uma fruta, é boa para comercialização. E se tiver abaixo de 0,5, eu digo que não é boa para comercialização, eu vou usar para fazer outra coisa. Porém, isso não é uma boa ideia, né? Apesar do que pode parecer, isso não é uma boa ideia, porque, bom, essa função aqui ela vai dar valores super altos, né? Se você vir para cá nesse eixo, para cá nesse eixo vai dar super baixo, quando que na verdade a gente esperava que o nosso valor fosse sempre ou 0 ou 1, na verdade, né? Ou então pelo menos ali naquela faixa entre 0 e 1. Mas essa função, à medida que você vai extrapolando para cá, ela vai ficando ruim. E por acaso, se você pega coloca no seu dataset uma fruta que está, digamos, aqui nesse ponto, né? Ok? Então, isso vai fazer a sua reta ser puxada para cá. E aí a sua região de decisão, ela muda daqui para cá. Certo? E aí isso faz com que você passe a classificar muitos mais dados incorretamente. Ok? Então, o mesmo pode acontecer para o outro lado. Né? Então, isso talvez não seja uma boa ideia. Ok? Então, uma ideia melhor, talvez, é utilizar uma função mais parecida com os dados que a gente quer ajustar. Né? Então, e que não extrapole o contradomínio, né? Que não leve valores muito altos se o x estiver muito grande ou muito baixo se o x estiver muito pequeno. Né? Uma função que tem essa característica é a função sigmoide, sigmoide logística, ou função logística. Né? Então, essa aqui é a nossa função logística. Olha o que acontece aqui. Quando o nosso valor de entrada aqui ele cresce, então essa exponencial, esse valor aqui diminui e a gente tende a 1 aqui, né? Quando o nosso z aqui cresce, menos z diminui, converge para 0 e a gente tem valores que vão convergindo para 1 aqui.
Por outro lado, quando eu tenho um valor muito negativo aqui, né, para esse lado de cá, então isso aqui vai tendendo para um denominador bem alto, né, porque nosso exponencial vai crescendo bem rapidamente, né? Então, isso aqui tende para zero, certo? Então, ele vai ter essa característica aí que parece bastante com a característica que a gente viu nos dados anteriores, né? Então, mostrando aqui rapidinho, ok? Então, a gente vai ter uma característica semelhante a esses dados aqui, ok? Pronto, vai ficar algo dessa forma. E aí a gente pode utilizar o nosso limiar em 0,5, né? Se a nossa função logística ela der acima de 0,5, então a gente diz que aquilo lá é uma fruta boa, se der abaixo a gente diz que é uma fruta ruim, certo? Se eu adicionar mais dados aí para cá, por exemplo, a nossa função vai continuar bem parecida, né? Porque a borda de definição dela continua a mesma, né? Mesma coisa se eu adicionar dados para cá, certo? Então não vai ter mais aquele problema. Bom, então o nosso modelo paramétrico pode ser h θ de x, 1 sobre a nossa, para definir aqui a nossa função logística, a gente vai usar 1 sobre 1 mais mais o exponencial, né, de menos θx, θ transposto x. Ou seja, isso aqui é aquele produto que a gente viu lá no começo, é a nossa função linear, só que agora a nossa função linear está sendo utilizada como uma entrada aqui para o nosso expoente, né, da nossa exponencial. Ok? Então, beleza. Então, isso aqui é uma modelagem que é bem mais adequada para esse problema. Porém, em vez de a gente utilizar apenas essa modelagem e tentar derivar uma função de erro e tudo mais, nós vamos utilizar a mesma interpretação probabilística que a gente usou agora há pouco em regressão linear, né? Então, o que a gente quer derivar de novo é a probabilidade de y igual a 1 dado x e os nossos parâmetros θ. E a probabilidade de y igual a 0 dado x e nossos parâmetros θ. Ok? E aí, isso aqui vai ser h de x, ou seja, a probabilidade de y igual a 1 vai ser h de x. Certo? Então, por exemplo, quando o nosso valor aí de θtx for alto, então isso aqui vai dar 1 para a gente, né? Probabilidade alta. E quando o nosso θx, θ transposto x, der um valor baixo, então a gente vai ter uma probabilidade baixa aqui, né? Próximo de zero de ser uma fruta boa, né? No nosso exemplo lá. Ok? Então, isso aqui modela, né, o nosso problema, tá certo? Então, a gente usa a probabilidade de y igual a 1 vai ser igual a hθ de x, probabilidade de y igual a 0, 1 menos hθ de x. E aí, se você quiser, você pode condensar essas duas funções aqui em uma função só, que é a probabilidade de y vai ser hθ de x elevado a y, 1 menos hθ de x elevado a 1 menos y. Isso aqui é equivalente. Por que isso aqui é equivalente? Porque quando o meu y for zero, o que acontece? Esse termo some e eu fico com 1 menos h de x. Então eu fico com esse carinha aqui. Quando o meu y for zero, eu fico com esse cara. Por outro lado, quando o meu y for 1, aqui em cima, vai acontecer o quê? Que aqui esse termo aqui vai ficar zero, ok? Por causa desse exponente aqui que vai ser zero. E esse exponente aqui vai ficar 1, então eu vou ficar com o meu h de x. Certo? Então isso aqui é equivalente. Então esse aqui é uma forma compacta de representar essa equação. Certo? Bom, podemos novamente aplicar a maximização da verossimilhança uma vez que a gente definiu nossa função de probabilidade, né? Então, com a mesma suposição que o erro de uma variável não influencia no erro da outra e que o nosso erro segue uma distribuição normal com média zero, desvio padrão sigma ao quadrado, então, se a gente fizer essa mesma suposição, a gente tem novamente a nossa verossimilhança, o produtório aqui das probabilidades de todos os padrões de entrada do dataset, né? Pela probabilidade de observar aquele valor de saída dado o padrão do nosso dataset. E a gente tem o log da verossimilhança novamente aqui, como a gente viu antes. Só que agora a nossa função P, que está aqui dentro, ela é diferente. Ela é essa função aqui, né? Essa função aqui, certo? Então, a gente coloca ela aqui substituindo, né? O log de P vai ser o log de hx. E aí, o que acontece? hx elevado a y, o y sai, desce, né? Aqui, do log, fica multiplicando log. E aqui o nosso 1 menos y ao quadrado desce daqui, fica multiplicando log, né? Então, a gente tem o yi aqui, 1 menos yi aqui. Ok? Então, essa é a nossa função aí que a gente tem que maximizar a verossimilhança agora. Beleza.
Então, de forma análoga ao que a gente fez na aula anterior com gradiente descendente, que a gente queria minimizar o erro, nossa função de erro, agora a gente quer maximizar a verossimilhança, a gente quer maximizar essa função aqui. Ou seja, em vez de usar um gradiente descendente, agora eu quero subir, porque eu quero maximizar a verossimilhança e não minimizar o erro. Então, em vez de um gradiente descendente, eu vou usar um gradiente ascendente. Ok? Então, eu vou pegar essa função aqui e vou computar o meu gradiente dela em relação ao parâmetro θ, certo? Eu quero encontrar o valor de θ que vai maximizar essa função. Então, eu derivo essa função em relação a θ, ok? E utilizo a derivada dele como passo. Só que agora, em vez de menos que eu tinha aqui antes, no meu gradiente descendente, eu vou usar um mais, porque eu quero subir a encosta, né? Então, se eu começo com um pontinho aleatório para os nossos parâmetros aqui, o nosso gradiente vai ser positivo, e eu quero ir na direção de gradiente positivo mesmo. Então, eu somo esse gradiente no meu θ, né? Então, aqui, ó, se o gradiente é positivo, ele vai dar para cá. E aí eu vou transformar o meu θ para cá. Okay? θ 0, θ de t igual a 0, θ de t igual a 1. Okay? Vem para cá, e assim por diante. Okay? Até eu chegar aqui, no meu ótimo, né? Então, aqui ele vai ficar estabilizar, onde a derivada aqui é zero. Quando a derivada aqui é zero, o que vai acontecer? Esse termo aqui se anula e eu fico parado, né, onde eu estou. Tá certo? Então, quanto mais próximo aqui do meu topo, menor vai ser esse termo e mais devagar eu vou. Né? Então, a gente pode aplicar o gradiente ascendente agora em vez do gradiente descendente. Para a gente fazer isso, o que a gente precisa? Tirar o gradiente dessa função, tirar a derivada dessa função em relação a θ. Então, vamos fazer isso aqui. Okay? Para um parâmetro, né? Porque a gente quer a derivada parcial. A gente viu que a gente pode fazer por parâmetro, né? Essa derivada parcial dessa função aqui. Né? Então, se você tiver a derivada parcial dessa função em relação a θj, ao jésimo parâmetro da nossa função, você vai encontrar esse elemento aqui. Né? Então, tirar essa derivada aqui, se você fizer os cálculos, você chega aqui nesse termo aqui, que é y menos hθ de x vezes xj, né? Então, o parâmetro j vai ser ponderado pela variável xj, certo? E aí você pode aplicar o mesmo algoritmo que a gente derivou antes, só que agora com gradiente ascendente em vez de descendente. Você calcula o gradiente agora, só que soma ele e subtrair. E aí você tem a sua regressão logística, né? Bom, a gente pode comparar os dois métodos, né, de regressão linear, que serve para problemas de regressão, ou seja, quando eu quero prever valores reais, e a nossa regressão logística, que serve para quando eu quero resolver problemas de classificação binária. Ok? Então, antes eu tinha essa função de gradiente aqui, que era um gradiente descendente, na minha regressão linear. Então, note aqui que eu tenho aqui θi igual a θi menos hx menos y. E aqui eu tenho um gradiente ascendente na regressão logística, eu tenho mais aqui, só que aqui eu tenho y menos h de θ de x. Né? Então, está invertido aqui os termos. Né? Então, diferentemente da regressão linear, você não consegue resolver isso em um passo só, simplesmente igualando a minha derivada igual a zero. Certo? Então, você não tem essa prerrogativa, você vai ter que usar algo como, por exemplo, o batch gradiente ascendente, né? Como um algoritmo iterativo e não um algoritmo, uma solução analítica para isso, né? Mas aí você pode se perguntar aqui, olha, se eu inverter esses parâmetros aqui, olha, se eu tenho esse menos aqui, eu trocar de ordem aqui o meu h de x com o meu y, dá o mesmo, da mesma coisa, né? Se eu trocar a ordem aqui, mudar o valor ali do sinal, mudar o sentido do sinal e trocar a ordem dos carinhas, eu vou ter a mesma expressão. Então, o que está acontecendo aqui? Porque a gente disse que regressão linear não era uma boa ideia, e agora a gente está com a expressão que é equivalente à regressão linear, né? Essa é a impressão que dá, a gente pode se enganar dessa forma, mas por que isso não é verdade? Porque a gente tem que lembrar de quem é o nosso h de x. Então, o nosso h de x, aqui na regressão linear, era simplesmente θ transposto x. Era simplesmente uma função linear. Agora, o nosso h de x aqui na regressão logística é h
de x vai ser 1 sobre 1 mais epsilon mais e exponencial de menos θ transposto x, né? Então, isso aqui é diferente na nossa função h, essa é a diferença entre as duas, né? Mas, enfim, o algoritmo que a gente vai utilizar para um e para outro pode ser o mesmo, na verdade. Só muda a nossa função que a gente está utilizando, ok? Bom, então, basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Então, só um breve resumo. Nós vimos aí que a interpretação probabilística do problema da regressão logística, desculpa, da regressão linear, ela leva a mesma equação e justifica a escolha da função de custo quadrático, né? Então, antes parecia um pouco arbitrário, por que a gente usou uma função quadrática de custo e não uma função diferente, né? E isso mostra que se você supõe que o seu erro segue uma distribuição normal e ele é independente das variáveis, então você vai derivar justamente uma função de erro quadrática. Então, ele está conectado com essa suposição aí. A gente viu também como utilizar a regressão linear localmente ponderada para ampliar o escopo de aplicação para problemas mais complexos que não podem ser ajustados por uma linha, por uma reta apenas, né? E aí isso a gente conseguiu ao custo de ter que armazenar os dados de treinamento. Em futuras aulas a gente vai ver como fazer isso sem precisar carregar esse ônus, né, em futuras aulas. Por último, a gente definiu problemas de classificação binária e vimos como eles podem ser resolvidos usando uma regressão logística, né? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da aula. E aí na próxima a gente amplia nosso conhecimento com outros assuntos, ok? Obrigado, até a próxima.